Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o TEP11, fundo de lajes, que na verdade já não é tão mais de lajes, embora continue sendo o portfólio de lajes, mas ele se transformou praticamente num fundo muito estratégico depois da última assembleia, mas até então nós não vimos nenhum movimento nesse sentido em termos de mudar a característica do fundo, e até pela própria live que eu fiz com o André, junto com a Estela, no mês passado, foi nesse mês. Tá tudo, pelas palavras do próprio André, continua sendo o core do fundo Lajes Corporativas, é mais para aproveitar algumas situações de oportunidade que o fundo estava amarrado e hoje não tem mais amarras. Mas bora para o relatório gerencial de março, que a gente tem um assunto importante para falar, um ponto positivo aí para esse mês que vai gerar um dividendo maior aí no final do semestre. Mas bora para o relatório gerencial. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial agora de março de 25. O fundo continua aí com um deságio muito grande, pagando 0,95 por mês, dividend yield acima de 1% para o fundo de lajes, é impressionante. Uma vacância física zerada, mas eles até pararam de colocar o quantos meses seguidos eles estão de vacância física. Tem uma vacância financeira que eu quero abordar ela um pouquinho, que isso pode impactar nos resultados positivamente daqui a alguns meses. Cota patrimonial 96, cota mercado 84, PSOVP 13, aí dá 0,13 de deságio. Valor por metro quadrado menos de 10 mil reais, é um absurdo a negociação do fundo. Bom, aqui parte de leitura de mercado passar rápido, mas vamos para aqui o momento do fundo. Cota marcada a 84,25, distribuição de 95 centavos. Aqui acho que é o ponto mais importante, tirando este ponto, eu acho que eu vou para o mais importante. Obrigado pela Telos de mencionar aí a nossa live, colocando aqui até o link, para quem não assistiu, assista, foi muito bacana. Basicamente, grande parte das coisas que foram faladas aqui no relatório, ele falou na live, a gente perguntou, a Estela também abrilhantou aí a participação, foi muito bacana. Se você não assistiu, assista, foi muito bacana. Então aqui, pessoal, um ponto, tinha um aluguel atrasado do Centro Imagem Diagnóstico no Passarelli, que regularizou. Então ele acabou pagando aí 7 centavos que estava em atraso, foi um pouco maior que isso, só que o fundo fez algumas retenções de IPTU, de pagamento que ele teve que fazer, que provavelmente abate do aluguel. Então sobrou aí 7 centavos que o fundo vai distribuir no final do semestre. Então eles até já alteraram a distribuição de rendimentos, lá a gente vai ver, colocando esses 7 centavos aí para o final do semestre. Estou aqui falando sobre isso, né? Que é o fundo receberá integralmente os aluguéis e encargos dos conjuntos 92, 93 e 94, dá 7 centavos por cota. Então, como eu falei para vocês, teve um pouquinho a mais, mas é referente à questão de IPTU, alguns encargos que o fundo teve que pagar. Na Torre Sul, inauguração do Blaze Café, na área terra, aconteceu no dia 14 de março, era algo que o fundo vinha fazendo no Torre Sul, que a estratégia do fundo é comprar ativos com padrão construtivo um pouco menor, pagando um pouco mais barato e melhorando o ativo a ponto de você conseguir fazer reajustes muito grandes nos aluguéis. Aliás, eu estou devendo uma ida em São Paulo, o André me convidou para a gente fazer uma visita em alguns ativos do portfólio para eu trazer aqui para vocês, só estou precisando de agenda para poder ir para São Paulo, ver se eu pego as minhas férias, eu dou uma ida lá e passo um dia lá com o André para a gente produzir conteúdo aqui para vocês dos prédios lá do TEP. Fujitsu, o fundo participou de uma assembleia, reforma completa do lobby, revelação de áreas comuns, renovação de paisagismo. No Faria Lima, L ponto já foi liberado, algo que estava nos planos também. E no Grupo Pão de Açúcar, o reforço estrutural, que é algo que gerou uma certa polêmica há um tempo atrás, porque foi logo que teve o problema do TRBL, mas aqui sem problema nenhum, e é por conta do inquilino esse reforço estrutural, e o fundo continua acompanhando aí sem nada a mais a declarar, e ele até comentou sobre isso na live. Aqui o fundo pagou 95 centavos, e olha só, junho, 1,05 aumentou o dividendo para junho, muito em função do que vai entrar desse pagamento aí, então bacana. E o único problema, e aqui é um ponto que eu acho que vale de atenção, e o gestor do Gari falou isso, né, que ele prefere adotar de uma outra maneira. Em vez dele fazer esses pagamentos, ele lineariza e joga tudo, embora tenha uma parte que ele precisa distribuir aqui dos 95%.
mas aqui tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque se a pessoa chega em junho e vê 1,05 e depois cai para 74, vai achar que teve um problema no fundo. Então, eu peço claro, que se você está assistindo isso, você viu o relatório e está vendo isso. Mas se você conhece algum cotista do TEP que não tem, ou primeiro, indica meu canal para ele assistir, mas se ele não assiste ou não tem a versão YouTube que seja, conversa com ele, fala para tomar cuidado na hora que o fundo pagar um dividendo maior, depois cair, que não aconteceu nada, já era previsto que isso ia acontecer. Tá? Então tome muito cuidado, não se assustem quando o fundo está tudo claro, o fundo já está mostrando isso há um bom tempo, então não se assustem quando o fundo caiu o rendimento. Aqui algo que chamou a atenção, o fundo gerou 59 centavos, pagou os 90 e cacetada, né, 95 centavos. Esse aqui não é o fundo, não se assustem primeiro, porque o mês passado teve uma receita de locação duplicada que não recebeu esse mês, então jogou o resultado para baixo. E além de tudo, aí entra naquilo que eu queria falar da carência, pessoal da parte de vacância financeira. O fundo ele tem por volta de uns 5 a 6 centavos de carência que ele vai receber quando as carências acabarem. Então, pessoal, tá super tranquilo. E aí a gente volta para esse gráfico aqui, se aproxima mais desse valor aqui, o recorrente do fundo, lá por volta de 70 centavos, 72 centavos o recorrente do fundo. Ele, claro, ele está pagando aqui porque ele está distribuindo grande parte de não recorrente. Tá? Então é só para vocês não se assustarem. Como é que o fundo gerou 60 centavos e vai pagar 95? Primeiro porque ele tem a reserva para pagar e segundo porque ele gerou um pouco a menos exatamente por causa da questão desse aluguel aqui que foi recebido antecipado e o inquilino não pagou esse mês. Aí no mês que vem já volta tudo ao normal. Aqui é a estrutura de capital do fundo. O fundo hoje com o CRI que ele fez no final do ano tá redondo agora. O fundo tem lá a caixa e disponibilidade até março de 2027, então sem se preocupar tanto com emissão quanto venda de ativo. Então esperamos que março de 27 a gente já esteja num momento muito bom, que o fundo consiga fazer emissão e consiga... Isso acho que vale para boa parte dos fundos imobiliários alavancados. Aqui os ativos do fundo, receita por atividade, né? A maior parte varejo, agroindústria. Aqui a receita por ativo. Opa! Vencimento dos contratos, grande parte aí 2027. Os reajustes, né? A gente teve uma boa parte de reajuste agora em março. IPCA. Bom, acho que era isso. Aqui a vacância financeira, né? Que isso aqui é basicamente carência. E aí, ó, o fundo tem praticamente aí pelo que o André tinha falado, é praticamente uns 200, 130 a 200, por volta de 130 a 150 mil reais aí que ele ainda vai receber quando terminarem as carências. Aqui, claro, a alavancagem do fundo subiu por causa do CRI GPA, taxa um pouquinho alta, embora sempre lembrem que o fundo fez esse CRI em duas séries, sendo a primeira de 15 milhões, se eu não me engano, que é uma série que não tem multa de pré-pagamento, ou seja, a qualquer momento o fundo pode ir lá, tendo recurso, reduzir a alavancagem, ou dependendo como for, e aí com a nova dinâmica do fundo, a nova política de investimento, o fundo pode até fazer compromissada com o CRI, talvez, seria algo a se pensar. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais um mês acompanhando o TEP 11 aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.